Sim, sim, faz sentido. Se você inverter ali, por isso que é sempre bom você fazer a validação, tá? Então você pega ali, faz a validação. Se você inverter aí, se você estivesse validando ali, né? O ideal é você pegar ter uma função validadora, né? Que vai pegar esses argumentos. Sempre que você estiver trabalhando com linguagem com tipagem fraca, é interessante você ter a função de validação para você deixar o seu código bem mais robusto aí, né? E resistente a esse tipo de coisa. Se algum usuário, quem que é o teu usuário da tua classe, no caso? É algum outro desenvolvedor que vai precisar usar a tua classe para fazer algum tipo de lógica ali dentro do sistema, né? Então, quando você define uma classe, você define já as validações, quem for usar vai usar da maneira correta. Mas é isso aí, está certinho, tem que fazer a validação ali. A gente não está fazendo aqui por uma questão de tempo mesmo, tá? Vou seguindo aqui, tá bom? Então vamos lá. Nessa parte 2 a gente vai falar sobre encapsulamento e herança. Eu acredito que é um pouco mais rápido ela, mas são os conceitos já um pouco mais abstratos aqui, então a gente vai trabalhar um pouco aí no entendimento dessa parte. Então vamos lá. O encapsulamento, né, ele vem de encapsular, né, que em programação orientada a objeto significa separar o programa em partes, as mais isoladas possíveis. Ou seja, a ideia é tornar o software mais flexível, né, mais fácil de modificar e de criar novas implementações. Não sei se vocês estão reparando, mas tudo aqui, praticamente tudo aqui em relação ao desenvolvimento de sistema, a gente vem falando de separação de responsabilidade, né, de definir coisas que são menores ali, com responsabilidades um pouco mais definidas. Ou seja, a gente está falando de criar coisas mais específicas para uma determinada funcionalidade, sempre a fim de reutilizar código, de permitir que a gente consiga mudar uma parte sem impactar a outra e assim por diante. A classe, quando ela está bem encapsulada, né, ela oculta seus detalhes de implementação. Né? O que isso significa? Significa que o que é o detalhe de implementação? Seria tudo aquilo que o método ali, né, ele precisa, né, tudo aquilo que o método, a classe precisa para fazer uma lógica qualquer. Ou seja, se você está expondo todos os teus dados, o que seria expor todos os teus dados? Quando você está trabalhando com uma classe lá, que você tem suas propriedades, quando você expõe aquelas propriedades, você corre o risco de alguém intencionalmente ou sem querer modificar aqueles valores. E isso pode acabar quebrando alguma lógica, né? Algum comportamento que você tem em algum método. A questão do encapsulamento é para você não permitir essas alterações sem o seu consentimento, digamos assim. Ou seja, você força o usuário a usar a tua classe, o teu objeto da maneira correta. Então, usando o encapsulamento, a implementação do método pode ser alterada, né, pelo autor da classe sem quebrar qualquer código existente que esteja fazendo uso dela. Quando a gente começa a encapsular o nosso código, todos os usuários, né, ou seja, os outros desenvolvedores que vão estar trabalhando junto com a gente, eles vão usar a nossa classe baseado em algum comportamento que eles esperam. Por exemplo, se eu tivesse uma classe cachorro, né, que tem um método lá chamado latir, né? Latir é um comportamento do cachorro, tanto no mundo real aqui quando a gente fosse fazer uma classe. Todo mundo que fosse depender dessa classe cachorro e chamasse esse método latir, ele ia esperar um latido, ele não ia esperar uma coisa diferente, ele não ia esperar o cachorro falar miau, né? Se você tá dependendo somente do resultado ali, você não fica se preocupando como é que o cachorro vai latir, né? Se ele vai, sei lá, se ele vai apertar um botão e vai latir, se ele vai latir com a boca dele, enfim. Você se preocupa que ele vai latir, só isso. É um pouco abstrato, mas assim, a ideia é que quando você encapsula, você bloqueia que os outros desenvolvedores que estão usando a sua classe, eles acabem dependendo de detalhes ali que você precisa, né? Dos detalhes, no caso que a gente está se referindo, seriam a propriedades, né? A estados que a sua classe precisa para fazer uma determinada lógica, né? Então ele acaba ficando mais dependente do comportamento do que propriamente dito dos insumos necessários para fazer aquele comportamento. Essa é a ideia. O encapsulamento, né, tem um modificador de acesso que define o escopo. A linguagem de JavaScript ele suporta os seguintes modificadores, né, o public e o private. No caso, a gente não tem uma palavra reservada, exclusiva para cada um desses modificadores, mas está implicitamente, né, definido ali na linguagem. Por padrão, como a gente estava fazendo até agora, a gente estava usando sempre propriedades públicas, métodos públicos, e a gente vai ver ali um pouco na prática como é que funciona os métodos e atributos privados de uma classe. Então aqui, né, na outra abordagem, né, importante que no encapsulamento é definir quais atributos poderão devolver informação e quais atributos poderão ser alterada a informação. Porque assim,
dependendo da sua classe, terão atributos que você não precisa, você não tem necessidade deles terem alteração. Ou seja, uma vez que eles foram definidos, eles não têm por que mudar. Você só precisa expor o que realmente pode mudar, o que realmente altera o comportamento da sua classe. O que não precisa mudar, você não precisa expor ele, não precisa deixar ele público. É isso que a gente quer dizer, propriamente dito. E a gente tem aqui no JavaScript, né, os famosos getters e setters. Para a gente definir no JavaScript, temos uma palavra reservada, chamada get, né, que é para obter alguma informação, né, ou seja, o get ele tem relação com obter, né, ou seja, esse método preço, ele teria que retornar algum preço. O usuário que vai chamar ele está esperando receber algum preço. E o set tem a ver com atribuição, né, ele está definindo um valor para aquele atributo. Né? No caso aqui ele está recebendo, é uma função, né, é um método que recebe um argumento e no caso vai fazer uma lógica aqui para setar, né, o valor para alguma propriedade interna da classe. Legal. E agora aqui a gente está vendo um pouco, vai ver na prática como é que funciona isso, né? Para fazer o encapsulamento, então a gente está usando como padrão aqui a nossa classe conta bancária. Quando a gente está trabalhando com métodos ou atributos privados, a gente precisa colocar esse joguinho da velha aqui no início da propriedade, ou seja, a gente define, né, as propriedades no começo da classe, coloca esse joguinho da velha no começo, isso significa para o interpretador que esse atributo tipo, que esse atributo número e agência, eles são privados. A gente não vai conseguir acessar eles diretamente por fora da classe, ou seja, eu não vou poder pegar o objeto da classe conta bancária e acessar a sua agência diretamente para modificar o valor dela. Diferente da classe produto. Por exemplo, né, se a gente viesse aqui no código, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, um pouco mais simples. Se eu pegasse aqui na minha classe produto, né, eu vou criar uma instância da classe produto, vou chamar de prod, vou falar aqui, new produto, vou chamar de monitor, e o valor R$ 2.500, sei lá. Beleza. Quando eu faço assim um console.log prod.nome, o que eu vou ter de retorno aqui? Vou ter de retorno, o que eu estou esperando é esse valor aqui, monitor. Então vamos fazer um teste aqui, ó. Vou executar aqui no meu terminal, node produto.js. Dei um enter, ele imprimiu para mim o monitor. Como essa propriedade nome ela é pública, né? Ou seja, eu não defini nenhum modificador de acesso dela, não fiz o encapsulamento privado dela, ela está no encapsulamento público, ou seja, qualquer um tem acesso. Eu posso pegar a minha instância do objeto aqui, prod.nome, e eu posso falar que o nome dele não vai ser mais monitor. Eu posso falar que vai ser um copo. E o valor vai continuar sendo 2.000. Aí você imagina, né? Limpei aqui meu terminal, Node, olha lá. Troquei o valor da propriedade nome, coloquei copo. Aí você imagina se a gente está trabalhando em alguma lógica, né? Imagina que você está trabalhando no e-commerce ali, você fez a venda de um monitor e por algum motivo alguém fez uma lógica lá que mudou o nome do produto para copo, sei lá, imagem, alguma coisa assim. O usuário que está recebendo isso, né? Ele vai ver lá um copo de R$ 2.500. Não faz sentido, né, para ele. Então, isso acaba dando brecha no seu sistema, né, para acontecer comportamentos que você não espera. Então, é sempre bom fazer o encapsulamento correto das suas propriedades e afins para evitar esse tipo de problema. Então, vou voltando aqui ao nosso exemplo. Definimos as propriedades do tipo private, né? Aí no construtor é a mesma coisa, a gente está esperando os argumentos, né? O tipo, o número e a agência. E a gente está usando o this, né? Para fazer referência ao escopo da classe, falando que o this vai acessar a propriedade tipo, ou seja, usa o pontinho, né? Para fazer a separação e coloca o jogo da velha tipo, né? Igual ao tipo que a gente está recebendo aqui no argumento. Então aqui a gente está fazendo basicamente a atribuição. Inicializa a classe, recebe esses argumentos e seta para as propriedades privadas da classe. Aí, aqui embaixo, a gente está definindo nossos getters e nossos setters. Lembra? O get tem sempre relação com o retorno. E o set tem relação com a modificação em si. Ou seja, o tipo da classe, ele não tem um setter. Ou seja, ele só vai ter um valor no começo, né, só na instanciação da conta bancária. Ele não vai poder ser mais modificado depois disso. Se o usuário tentar pegar o objeto, né, ponto jogo da velha tipo, não vai conseguir, porque ele é um atributo privado. Ele só vai conseguir usando esse método tipo. E se, nesse caso, a gente pode fazer qualquer coisa nesse método, né? A gente poderia fazer uma formatação aqui no tipo,
A gente poderia colocar algum atributo a mais e devolver da maneira que a gente quiser, porque o usuário não acessa mais o tipo da conta bancária diretamente, né, a propriedade diretamente. E no caso do set, caso a nossa conta bancária, né, pudesse alterar o número, esse aqui é só um exemplo, né? Então você pode setar, você pode modificar o valor da propriedade número usando o método set, né? Set do número. Então ele recebe o número como argumento e seta o novo número aqui para a propriedade privada número. Então vocês podem notar que aqui dentro do getter e do setter estão usando o this também, né, para fazer referência às propriedades da própria classe. E aqui no final a gente tem um método público, né, chamado também exibir dados da conta, que é aquele console log lá. Então ele pega os dados da conta, exibe ali o tipo, exibe o número, exibe a agência. Quando a gente está definindo propriedade privada, a gente precisa sempre usar o hashzinho aqui na frente do nome da propriedade. Legal. Aí aqui uns exemplos de uso, realmente, né? Então aqui a gente instanciou a nossa conta bancária, falando que o tipo dela é corrente, o número e a agência. Aí se a gente tenta acessar ali o conta1.hash número, não vai funcionar porque a propriedade número ela é private, certo? A gente viu aqui, a propriedade número ele não tem um get, ele não consegue acessar o número, ele só consegue fazer o set. Ele não vai conseguir. Se eu tento fazer já um set, né? Ele funciona porque é uma atribuição. Aí tem uma coisa interessante. Quando você usa o get e o set, apesar deles serem funções, apesar deles serem métodos, você não precisa chamar ele passando os parênteses. Vocês repararam aqui que a gente só chama passando o nome do getter e do setter propriamente dito, né? Somente o nome do tipo aqui e o número. Ou seja, uso aqui o ponto tipo para pegar o tipo e uso o ponto número para fazer a atribuição do número. Quando a gente faz isso, coloca esse igual aqui do número, aí ele vai chamar essa função, esse método aqui número, no argumento e vai setar esse número aqui como o valor da propriedade privada da classe. Legal, e aqui a gente dando um exemplo de como que funciona para pegar o valor, né? Porque é um método get public. E aqui no conta1, como ele não é um getter nem um setter, a gente precisa fazer o uso do parênteses, né? E do ponto e vírgula aqui no final. Ou seja, faz o uso do parênteses e funciona porque é um método também público. Legal. Falando sobre herança agora, né? A herança, assim como o encapsulamento e polimorfismo, né? São uma das três principais características da programação orientada a objeto. A herança permite que você crie novas classes que reutilizam, estendem e modificam o comportamento definido em outras classes. Ou seja, a classe cujos membros são herdados, né, é chamada de classe base, ou classe pai, ou classe mãe, enfim. Tem a ver com hierarquia aqui, né? Tem a ver com quem faz uma definição padrão e as outras filhas, né, que herdam, né, as propriedades, os métodos dele, fazem uso e fazem as suas especializações. E as classes que são derivadas dessas classes pais, nessa classe mãe ou classe base, eles são chamados de classe filha, né? Uma classe derivada pode ter apenas uma classe base, né, diretamente, mas a gente pode fazer, algumas linguagens permitem, né, herança múltipla, mas no JavaScript a gente pode fazer o uso de uma classe base somente diretamente. Mas a gente poderia ter uma hierarquia, né? Ou seja, a classe A tem independência, né? É uma classe filha da classe... Desculpa, na verdade a classe C pode ser classe filha da classe B, e a classe B pode ser filha da classe A, ou seja, fica como se fosse uma cascata, né? Então um vai recebendo os valores e propriedades do outro. Aí vai acabando ali, recebe, né, as propriedades e métodos herdando sempre da classe maior para a classe filha. Nunca a classe mãe tem acesso direto a um método ou propriedade definido somente na classe filha. Então a classe filha ela acaba sendo sempre um pouco mais específica, né? Mais especializada. Então, como a gente está falando, né, conceitualmente, uma classe derivada ou classe filha é uma especialização da classe base. Então, por exemplo, se você tem uma classe animal como uma classe base, você pode ter uma classe derivada chamada mamífero, né, e outra classe derivada chamada réptil. Ou seja,
A gente pensando numa hierarquia ali, a gente teria a classe animal em cima e teria duas especializações, né? Duas classes derivadas dependentes da classe animal, né? Um mamífero é um animal e um réptil também é um animal, né? Então a herança tem a ver com o que o objeto é, né? Com que aquela classe representa, com que ela é. Ou seja, a gente não faz sentido a gente pegar uma classe mamífero e estendendo de produto eletrônico, né? Porque não são compatíveis umas coisas com outras. Geralmente a gente usa a herança quando a gente tem coisas que são o mesmo tipo, mas alguns têm umas especializações a mais do que outros, né? A nossa missão é utilizar a herança e separar aquilo que é comum para a classe base e as especializações para a classe filho. Então aqui uns exemplos, né? A gente tem a classe base animal, né? Ela tem uma propriedade nome e ele tem um método respirar. Que o método respirar ele fala ali simplesmente, né? O animal com nome está respirando. Que o diz nome, né? Faz referência à propriedade nome da classe animal. Aí a gente tem a classe mamífero. Para fazer uma herança, a sintaxe da herança é usar essa palavra reservada aqui, extends, né? Como se fosse de extensão, né? Ou seja, mamífero estende de animal. O animal que é a classe base. Quando o mamífero estende de animal, ele acaba herdando todas as propriedades e métodos públicos da classe base. Então, no caso do mamífero, ele está herdando o nome, que é a propriedade da classe base animal, e está herdando também o método respirar. Então, a classe mamífero pode usar o método respirar através do diz, né? Como também pode fazer o uso da propriedade nome, tá vendo? Na classe mamífero, ele não definiu a propriedade nome. Ele está ganhando, né, de herança aqui da classe pai. Então aqui a gente está fazendo uso do diz.nome que faz referência à classe pai. A mesma coisa aqui no réptil, né? Ele estende da classe animal, ele tem o método botar ovo, ele também está fazendo uso do nome e está ganhando tanto o nome quanto o método respirar como por causa da extensão aqui, né? Da hierarquia. E agora a gente vai praticar um pouco sobre esse exemplo de herança. A gente vai criar um novo programa, vai utilizar essa questão de encapsulamento, né? E utilizar a herança das classes e retornar para o usuário, né, o resultado do programa. Então, qual que é o enunciado aqui, né? Escrever um programa que recebe um nome de animal vertebrado e, de acordo com o filtro, identifica a qual dos grupos ele pertence. Se é um mamífero, se é um réptil, se é uma ave ou se é um peixe. E exibir os dados genéricos exclusivos de cada grupo de animal. Então vamos lá para a prática. Deixa eu só acertar umas coisas aqui. Vamos lá. Deixa eu ver como vocês estão aqui. Chat. Voltando aqui para o Visual Studio Code. Fechei ali as classes que a gente estava usando como base. Eu vou fazer uma separação aqui, ó. Dentro da aula 3 eu vou criar uma pasta nova aqui. Vou chamar de parte 1. Vou jogar o arquivo do mercado e do produto para a parte 1, tá? Vou fazer um move aqui. E na parte... Eu vou criar uma nova pasta, né? Aula 3 aqui, new folder. Parte 2. A gente vai fazer agora o nosso exemplo. Então vamos lá. O primeiro, vou criar um arquivo aqui chamado desafio. Desafio JS. Vamos fazer aqui, vamos pegar o enunciado, né? Escrever um programa que recebe o nome de animal vertebrado. Ou seja, vamos dividir o nosso enunciado aqui, o nosso problema, para a gente entender a lógica da criação do programa. Então, vamos primeiro, a gente recebe o problema, recebe a demanda, né, para escrever esse programa. Vamos separar quais são as atividades que a gente vai precisar fazer para conseguir entregar o resultado final que esse desafio aqui está pedindo. Então, o programa está esperando receber o nome de um animal vertebrado. Ou seja, vou deixar como comentário aqui. Receber o nome do animal. Primeira coisa que a gente vai precisar fazer. Depois, a gente vai precisar fazer um filtro, né? De acordo com o filtro, identificar a qual grupo ele pertence. Ou seja, identificar
a qual grupo o animal pertence. Beleza? E depois a gente vai exibir os dados genéricos e exclusivos de cada grupo de animal. Então, por último, exibir os dados genéricos e exclusivos do animal. Legal. A gente vai fazer o uso das nossas classes, certo? Então, vamos para a lógica aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente precisa receber o nome do animal, né? Para receber o nome do animal, a gente pode fazer de duas maneiras. Ou a gente vai fazer usando aquele leitor, né? A interface de leitura lá. Ou a gente pode fazer usando o argv também, que é um pouquinho mais rápido, só para a gente ganhar um pouco de tempo aqui. Então vamos lá, receber o nome do animal. Nesse exemplo, eu vou usar aqui o process.argv, né? Que a gente usou bastante lá na aula 1 também. Só para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo aqui. Então eu vou definir aqui, ó. Nome animal vai ser igual a process. Para quem não lembra, na aula 1, né, esse argv, né, o process é uma variável global aqui do Node, onde ele define aqui, ó, as coisas do ambiente de execução. Argv é uma lista de argumentos que você está passando para a função no momento da execução. Aí ele sempre começa, né, através do executável, né, até chegar aos argumentos que você está passando. Então o primeiro parâmetro da lista é o executável do Node, o segundo parâmetro é o caminho do arquivo, e do terceiro em diante é a lista de atributos, de parâmetros que você está passando para a função. No nosso caso, a gente quer pegar o terceiro, né, que seria o índice 2. Lembrando que começa uma lista sempre no índice 0. Então coloquei aqui nome do animal. Beleza. Então a gente já está recebendo o nome do animal, né? Se o nome do animal, a gente pode até fazer uma validação aqui. Se o nome do animal for vazio, a gente pode devolver para o usuário falando que ele chamou o programa sem passar o nome do animal. Então vamos colocar aqui um if, né? Se não tem, né, operador unário, não tem o nome do animal, a gente vai abrir o escopinho do if e vai falar o seguinte: console.log, favor passar o nome do animal. Beleza? Então a gente vai usar aqui, né, se o cara não passou nenhum argumento aqui no nome do animal, a gente vai dar uma mensagem para ele e a gente quer bloquear as execuções posteriores dessa classe. Então vou usar a palavra reservada return para indicar que eu não quero que execute mais nada daqui para baixo, caso entre nesse if. Vou salvar, a gente já pode fazer um teste aqui, então venho aqui no terminal, eu vou acessar ali a pasta da parte 2, né, parte 2, usei o Ctrl L aqui para limpar meu terminal e vou usar aqui, ó, Node, que é o meu argv índice 0, o nome do arquivo, que é o desafio.js, e o terceiro argumento, que seria o nome do animal. Eu não vou passar o nome do animal, só para a gente validar se está chegando certo na nossa validação. Dei um Enter, aí ele já deu uma mensagem aqui, né, falando para passar o nome do animal propriamente dito. Beleza. Então a gente está já fazendo nosso programa aqui um pouco mais seguro. Agora a gente precisa definir a nossa lista de animais, tá? Então vamos criar aqui, para a gente conseguir identificar a qual grupo de animal ele pertence. Primeiro a gente precisa ter uma lista de grupos de animais que a gente vai esperar receber, né? Então lista animais, vou chamar aqui. Vou inicializar com a lista vazia. Vou comentar aqui, ó, define a lista de animais que o programa espera. Então, beleza. Inicializei. O que a gente vai preencher aqui dentro? A gente precisa criar as nossas classes que vão representar os animais, né? Então, agora a gente vai criar as nossas classes antes de continuar aqui para montar a lista, porque para a criação da lista, a gente vai precisar das nossas classes. Então, venho aqui na parte 2, botão direito, novo arquivo, e vou chamar aqui da classe base, vou chamar de animal.js. Legal. Vou beber uma água aqui.
Para inicializar, né, para definir a classe, vamos lembrar da palavra reservada class, animal, né? Abre e fecho chaves. E eu vou falar que esse animal vai ter somente o nome, que vai ser recebido no argumento. A gente pode também definir aqui a propriedade, né, no começo da classe e usar o método construtor para inicializar ele. Mas você não é obrigado a fazer isso, né, fazendo uso de propriedades públicas aqui. Então, sim, a gente poderia salvar. Construtor, a gente vai receber o nome e a gente vai colocar aqui, ó, dis.nome igual ao nome do argumento. Legal. Criamos a nossa classe base animal. Vou dar um Enter e a gente precisa usar aqui o module.exports para falar que a gente vai exportar desse arquivo animal.js a classe animal. Legal. Agora a gente precisa criar as especializações, né? As classes filhas. Ou seja, quem que o programa está pedindo aqui? Ele está pedindo um mamífero, um réptil, ave e o peixe. Então vou criar aqui o mamífero, né? Botão direito, new file, mamífero.js. Legal, mamífero.js. O mamífero, ele precisa estender da classe animal. Para fazer a extensão, né, a gente precisa primeiro importar a classe animal aqui para esse contexto. Eu não posso simplesmente usar a classe animal dentro do arquivo aqui mamífero.js sem fazer referência para ele. Então, a primeira coisa, sempre que você está fazendo referência para alguma outra classe ou objeto, é fazer a importação da classe propriamente dita. Então, vou colocar aqui uma variável, né, const animal igual a require, aí eu abro e fecho, né, parênteses, e coloco aqui, ó, ponto barra, para indicar que eu quero importar algo que está na mesma estrutura de diretório aqui, na mesma pasta, onde esse meu arquivo atual, o arquivo que eu estou mexendo está, ou seja, animal. Estou importando o arquivo animal que vai me devolver a referência da classe animal. Legal. Importei, aqui eu vou falar class mamífero. Eu quero que a classe mamífero estenda, ou seja, extends animal. Ele vai estender da classe animal. Quando ele faz isso, ele já herda, né? Lembra, todos os métodos e atributos. Então ele está herdando o construtor, né? E está herdando a propriedade nome que está sendo recebida no construtor da classe animal. Legal. Agora a gente quer definir aqui para o mamífero uma propriedade específica dele. Nem todo animal, né, tem mama, né? Então o mamífero tem mama. Então a gente vai colocar aqui no construtor da classe mamífero. Então vamos lá, construtor. Duas coisas. A gente vai receber o nome também. Ou seja, a gente está pegando aqui na classe mamífero, a gente está sobrescrevendo o construtor da classe animal. Quando a gente não define construtor para a classe filha, ele usa por padrão o construtor da classe pai. Mas quando a gente define o construtor da classe filha, ele precisa, né, ele vai sobrescrever o construtor da classe pai. Ou seja, o construtor da classe pai, ele não vai ser chamado a não ser que a gente programaticamente force isso. Então eu vou receber aqui no argumento, aqui no construtor, o nome do animal, de qualquer jeito. E eu quero receber também a quantidade mamas, né? Quantidade de mamas que tem aquele animal. Beleza. Aí o que eu vou fazer? O construtor da minha classe animal, ele já está fazendo a manipulação do nome, né? Ele já está fazendo a manipulação do nome. Eu não precisaria ter que definir de novo aqui a lógica para fazer a definição do nome, né? Porque se por acaso minha classe animal estivesse fazendo a tratativa do nome de alguma maneira, se eu simplesmente fizer isso, eu posso quebrar alguma lógica, né? Ou seja, eu estou duplicando o código, a primeira coisa, se eu estou fazendo isso, estou duplicando o código e eu posso quebrar alguma lógica. Vamos supor que aqui na classe animal ele estivesse fazendo alguma tratativa no nome, né? Por exemplo, pegando o nome e fazendo, né, transformação para letra maiúscula. Se eu faço isso aqui na classe filha, eu estou burlando aquilo ali
e eu não estou usando, né, essa lógica da classe Py. Ou seja, então aqui agora o que eu vou fazer? Vou usar uma palavra reservada chamada super. O que eu estou falando aqui com super? Eu estou falando para usar a minha classe superior, né? A classe que está acima de mim, que no caso é o animal. Quando eu só uso super assim, né? Eu estou usando o construtor, eu estou fazendo a chamada do construtor da classe animal. E aqui eu vou passar o nome, que é o que o construtor da classe animal está esperando. Então salvei aqui, passei o nome. E agora eu vou setar a quantidade de mamas que somente a classe mamífero que tem, né? Legal? Então aqui, ó, recebi o nome, passei para o construtor, porque todo animal tem um nome. E a quantidade de mamas que a gente só tem na classe mamífero, não estou passando para o construtor da classe Py. Ou seja, o animal ele não faz ideia que ele tem um filho, né, chamado mamífero, e não faz ideia da propriedade e quantidade de mamas também. Somente o mamífero que conhece as propriedades da classe animal, e não ao contrário. Então aqui é a mesma coisa, a gente exporta, module.exports, igual a mamífero. Deu enter, salvei. Legal. Exportando a classe mamífero. Agora a gente vai criar os próximos ali, né? Que no caso é a ave, o peixe, né? Ave, o peixe. Vamos voltar aqui. É o mamífero, o réptil, ave e peixe. Então a gente já criou o mamífero, vamos criar o réptil. Então, novo arquivo. Réptil. Beleza. Aqui no réptil vai ser a mesma coisa, tá? Então a gente vai fazer a importação da classe animal. Então require, que é igualzinho, animal. Fez a importação, vamos definir a classe réptil. Vamos fazer um extend, animal. Vou abrir as chaves aqui da classe animal. No final, sempre fazer o module.exports. Réptil. Então, faço importação da classe animal, que é minha classe base. Defino minha classe réptil, falando que ela extende da classe animal. E exporto minha classe réptil. Aqui dentro eu vou sobrescrever o construtor de novo, definindo as minhas propriedades específicas da classe réptil. No primeiro argumento, para manter um padrão, eu vou usar o nome. E no segundo argumento, eu vou usar uma propriedade aqui, né? Controla a temperatura do corpo. Vai ser um booleano aqui para falar se ele controla ou não a temperatura do corpo. Aí a gente vai fazer o uso da palavra, né, do construtor da classe Py aqui, o super, passando o nome. E também, agora a gente vai setar aqui a propriedade controla temperatura do corpo. Aí a gente pode fazer uma coisa interessante aqui, ó. Eu quero que essa propriedade controla a temperatura do corpo, ela esteja sempre preenchida, né? Como é que eu posso fazer isso? Eu posso definir um valor padrão nela, né? Então a gente poderia, se o usuário que está usando, né, se o desenvolvedor que estiver usando a minha classe réptil não passar no construtor um valor para essa propriedade controla a temperatura, eu quero setar um valor padrão para ela, falando que, dando um valor false para ela. Então o que a gente pode usar aqui, ó? A gente pode usar o operador OR, né? O que vai acontecer nesse caso? Eu vou receber o nome. Eu estou esperando receber o nome e a temperatura do, né? E essa variável falando se ele controla ou não a temperatura do corpo. Legal. Se eu passar o nome, eu vou passar lá para a classe Py. Se você me passar essa propriedade controla a temperatura do corpo, eu vou preencher com esse valor. Se você não me passar, eu vou colocar um valor default que é false. Então, isso daqui, né, esse ou e o que vem na direita aqui do ou, ele é como se fosse uma tratativa padrão aqui. Se você não me passar o valor da esquerda, eu uso o valor da direita como padrão aqui, como default, né? Basicamente isso. Aqui é uma outra sintaxe aqui que a gente pode usar para muitos outros casos de uso também. Então a gente pode definir agora o nosso peixe.
Então vamos lá, botão direito, new file, peixe.js. Os outros aqui não vai ser diferente, tá? Vou criar aqui, ó, a gente pode até pegar aqui de qualquer um deles. Peguei aqui do mamífero, dei um Ctrl A, Ctrl C, aí eu voltei para o meu arquivo peixe e dei um Ctrl V. O que eu preciso mudar aqui na classe peixe? O nome da minha classe, ou seja, ao invés de mamífero vai ser peixe. Peixe aqui, né? Ou seja, definir a classe peixe, estou exportando a classe peixe. Ele está estendendo da classe animal e o peixe não tem mama, né? O peixe tem nadadeiras, né? Então vou colocar aqui quantidade nadadeira. Vou copiar a propriedade e vou ter aqui a propriedade da classe e o argumento. Salvei, definir a classe peixe já também. E a gente pode definir também a ave, né? O que está faltando é a ave. Vamos fazer a mesma coisa aqui, né, na ave. Vamos lá. Podemos usar a nossa classe réptil como base aqui, ó. Vou pegar, dá pra gente fazer duplicar esse arquivo, né? Selecionei o meu arquivo, dei um Ctrl C, apertei o Ctrl V nessa linha de seleção também. Aí ele cria uma cópia do meu arquivo. Eu vou renomear ele, né? Botão direito aqui, rename. Vou tirar o nome dele aqui, né? Vou chamar de ave.js. E aqui dentro do arquivo ave.js, vou mudar o nome da classe para ave e vou exportar a classe ave. Legal. Ao invés de controlar a temperatura do corpo, eu vou falar se a ave tem pena, né? Tem pena ou não tem pena. Isso é normal? Estão me ouvindo aí? Voltou? Estão ouvindo? Normal? Vocês estão conseguindo me ouvir normal aí? Acho que deu uma caída aqui, então. Beleza. Então vou seguindo aqui. Então beleza. Aqui nome, classe. Né, definir a propriedade aqui se tem pena ou não. Beleza. Então tá. A gente já definiu todas as nossas classes, né? Agora a gente volta lá no desafio. E vamos continuar. Para fazer isso, a gente já criou todas as nossas classes. Agora a gente vai fazer a importação dessas nossas classes e vai fazer o uso delas propriamente dito, né? A gente, teoricamente, não precisa da classe animal, que é uma classe base. A gente só vai precisar das classes filhas, né? Das especializações, né? Mamífero, réptil, ave e o peixe. Então, a primeira coisa aqui que a gente vai fazer, antes de receber o argumento, é uma boa prática, tá? Sempre as primeiras declarações ali do nosso arquivo.js, definir as nossas importações. Então aqui eu vou definir as importações das classes que a gente criou. Então eu vou criar uma variável aqui para a classe ave, require, abre parênteses, ponto barra ave, ponto barra, lembrando, para indicar a gente que é do mesmo diretório, tá? Ponto e vírgula. Então vou colocar um comentário aqui, importar classe const mamífero igual require ponto barra mamífero. Na linha de baixo, const peixe igual require ponto barra peixe. E na classe de baixo, na linha de baixo, né? É o réptil, né? Que falta. Igual require ponto barra réptil. Legal. Dá um tempinho para vocês copiarem. Só botar um pouquinho mais de água aqui enquanto vocês copiam. Então vamos lá. Importamos a nossa classe. A gente começou a definir a nossa lista de animais aqui, né? Então desci agora, voltei para nossa lista de animais, vou colocar aqui agora a instanciação desses animais, né? Os objetos desses animais.
Então eu vou colocar aqui no primeiro argumento, new mamífero, mamífero, ou seja, estou criando um objeto mamífero aqui. O que que o mamífero está esperando, né? Está esperando o nome, vou chamar aqui vaca, e o segundo argumento do mamífero é a quantidade de tetas, né? De mamas. Vou ter aqui mamas e o réptil, né? Vou definir o réptil. O réptil aqui eu vou chamar de cobra. O cobra, olha só, eu não vou definir o meu segundo argumento para vocês verem a diferença, né? Então ele vai colocar como default o false lá. E aqui, new ave, colocando como parâmetro aqui o nome da ave, né? Gavião. Não vou falar se tem pena ou não. E vou colocar aqui new peixe, que é o tubarão. Na verdade, na ave aqui, né? Tem pena ou não tem, Vou mudar o nome da propriedade ali para voo ou não voo, né? Vou colocar aqui, vou chamar de voo ou não. Por padrão, né? Por padrão, a ave voa, né? A maioria voa. Só se ele não fala nada que ele não voa. Então, aí aqui é o contrário, tá? Quando a gente usa esse ou aqui, ele vai avaliar se essa expressão da esquerda é verdadeira. Caso seja falsa, ela considera a da direita. Ou seja, se a gente passar falsa aqui no valor, ele não vai considerar esse falso, ele vai considerar o da direita. Então a gente precisa mudar essa lógica aqui para que funcione do jeito que a gente espera. Ou seja, eu quero que defina que ele voa, né? Se a propriedade voa for igual a true. Se eu receber aqui na propriedade voa true, então ele vai setar true aqui no voa. Se ele não falar nada, ele vai ficar false. Beleza? Então, nesse caso aqui, a gente mudou aqui a implementação da ave. Vou voltar lá para o meu desafio. O gavião, por padrão, ele voa sim. No caso da cobra, ele deixei falso só para vocês verem a diferença. Beleza. Agora, a gente vai identificar o animal selecionado, né? Identificar o grupo que o animal pertence. Primeira coisa, antes de identificar o grupo, né? O que é o grupo, né? Seria a classe aqui. A gente precisa identificar qual que foi o animal que o usuário digitou ali, né? Qual que ele passou pra gente. Então, vamos colocar aqui mais um passo. Vocês podem reparar que, tipo assim, às vezes a gente começa com uma definição, né? Colocamos com uma definição padrão, e ao longo que a gente vai preenchendo ali, vai fazendo o programa, a gente vai ver que precisa de mais passos para conseguir resolver uma determinada etapa. Aí é normal você adicionando novos passos aqui no seu programa, tá? Então a gente vai identificar o animal que o usuário digitou. Vou colocar aqui conste animal selecionado. Aí o animal selecionado, eu vou pegar da minha lista de animais ali. Vou tentar encontrar na minha lista de animais o animal que o usuário digitou lá. Então, lista animais. A gente pode usar aquele mesmo método find lá que a gente usou no outro desafio, tá? Então, vou colocar aqui, ó, animal, cada um desses objetos que vai ser usado para comparação. Eu vou usar a propriedade, vou usar aqui, né, o arrow function, né, igual e maior que. Aí eu vou colocar animal.nome, que é o nome do animal que ele está dando lá da classe animal, ponto to lowercase, que é um método da classe string, para a gente fazer a conversão do que foi digitado para tudo ficar em letra minúscula. E eu vou colocar aqui, for igual ao nome do animal que o usuário digitou, né? Aí eu vou colocar aqui um ponto to lowercase também, porque é uma string ali que a gente está recebendo. Ou seja,
O usuário digita. Se não digitou nada, a gente dá uma mensagem de erro e manda ele, né, preencher o nome válido. Definimos a nossa lista de animais. Aí a gente vai identificar qual foi o animal que o usuário digitou. Então vamos buscar na lista de animais, pesquisando pelo nome do animal, se ele encontra o nome, né, pelo nome do animal que o usuário digitou. Caso ele encontre, ele vai devolver referência. Se não encontrar, ele vai devolver undefined aqui para essa variável. Legal. Aí aqui embaixo a gente vai fazer o seguinte, né? Se não encontrou o animal, a gente vai validar aqui, validar se o animal foi encontrado. Então vamos colocar aqui, se animal selecionado, né? Se encontrou o animal selecionado, na verdade, se não encontrou, né? Se ele não encontrou, né, o operadorzinho de não aqui, de negação, do unário. Se não encontrou o animal selecionado, a gente vai dar uma mensagem aqui para o usuário falando o animal não está na nossa lista. Legal. E vou dar um return, que é para ele parar a execução nesse momento. Então, o que a gente fez até o momento? Vamos voltar lá. Definimos aqui a lista de animais, né? A gente fez a importação da classe, primeira coisa lá no começo do arquivo. Pegamos o nome do animal, do argumento ali da linha de comando. Verificamos se o nome do animal, né, foi preenchido. Se ele colocar um string, se ele não preencher nada, deixar vazio, não vai passar. Definimos a nossa lista de animais. Aí tentamos encontrar na nossa lista de animais o animal que o usuário digitou através do nome dele. Se o animal não foi encontrado, a gente dá uma mensagem para o usuário e retorna, né? Esse return aqui não vai retornar nada, na verdade é só para indicar que eu não quero que continue a execução daqui para baixo. Beleza? Aí aqui agora, aqui embaixo, a gente vai fazer realmente a identificação do grupo que ele pertence. Para isso, a gente pode fazer aqui um if, né? A gente pode fazer um if. Então, vou pegar aqui, ó. Se animal selecionado. Agora, como é que a gente vai fazer para definir qual que é o grupo? O grupo do animal, ele é definido basicamente aqui pela classe, né? Ou seja, está variando, o que está variando aqui é a classe. Apesar de todos eles serem animais, serem implementações derivadas da classe animal, eles têm cada uma classe específica. Então a gente precisa validar se esse objeto, né, a gente vai identificar qual que é a classe desse objeto aqui do animal selecionado, que no caso pode ser qualquer uma dessas quatro aqui da nossa lista, né? Então vamos colocar aqui, ó. Para a gente saber a classe que ele pertence, a gente pode usar uma palavra reservada chamada instance of, tudo junto assim. Aí essa palavra reservada instance of verifica se o objeto da esquerda é uma instância da classe que a gente vai falar na direita, que no caso a gente quer verificar aqui primeiro se é um mamífero. Então, ou seja, se o objeto selecionado, né, se o animal selecionado, né, o objeto do animal selecionado, for uma instância da classe mamífero, a gente só tem um mamífero na lista, que no caso é a vaca. Então, né, definir uma vaca, a gente vai dar uma mensagenzinha aqui dentro, né? Aí aqui eu vou mover esse comentário aqui para dentro. Então a gente vai exibir os dados genéricos e exclusivos do animal. Então vou colocar aqui um console.log. Vou usar o template string, né? Entre crase aqui. Template string. O animal encontrado é um mamífero com nome. A gente vai usar o dólar chaves aqui para fazer a interpolação da variável, né? Interpolação aqui é a substituição da variável. Então vou colocar aqui, ó, animal selecionado ponto nome. Dei um enter aqui para ficar mais fácil aqui a leitura. Animal selecionado ponto nome e quantidade. Opa. E a quantidade
de mamas é $chave animal selecionado ponto quantidade de mamas. Vou dar um enter aqui para ficar mais fácil de visualizar, beleza? Então vamos testar para ver se está funcionando, né, esse primeiro if que a gente fez, tá? Então vou voltar aqui para o terminal, enquanto vocês vão digitando aí. Dei uma limpada aqui, né, Ctrl L, vou escrever aqui node desafio.js. Dei um enter, ele pede para passar o nome do animal. Apertei setinha para cima para ele voltar. Vou escrever aqui arroz. Ele não vai encontrar nada, né? Arroz. Ou seja, o animal não está na nossa lista. Ele tentou encontrar o animal, não achou, fala que não está na lista. Beleza. A gente pode passar aqui agora a vaca. Olha lá. Aí ele deu uma mensagem. O animal encontrado é um mamífero com nome vaca e quantidade de mamas é 4. Beleza? Ele deu as quebras de linhas aqui porque eu usei aqui o template string, né? Deu as quebrinhas de linha. Para deixar tudo na mesma linha, a gente pode usar aqui a string normal. Tirei aqui a quebra de linha, eu vou usar aqui a gente pode usar as vírgulas, né? Para fazer a concatenação. Peraí. Dei um enter aqui, ó. Console log, enter, vírgula. Aqui a gente pode usar o template string aqui nessa linha de baixo. Porque aqui eu tenho variável. E aqui embaixo de novo a mesma coisa. Beleza? Então aqui eu estou usando a string normal. E aqui nessas dois parâmetros de baixo estou usando template string para substituir as variáveis. Aí voltei aqui para testar. Ele exibe na mesma linha. Só isso que ele faz. Beleza. Então está funcionando essa primeira verificação. Agora a gente precisa replicar esse if para os próximos, né? Então vamos lá. Vou copiar aqui esse trecho, tá? Na verdade, vou digitar aqui para junto com vocês esse próximo e a gente copia para os demais. Então, a gente faz um else if aqui. Lembra lá da aula de estrutura de seleção, né? Else if, ou seja, a primeira coisa é tentar esse if. Se esse if não der certo, ele tenta essa segunda condição aqui. Aí a lógica vai ser a mesma, né? Animal selecionado, instance of a próxima classe. Quem que a gente vai verificar depois? A gente pode verificar o réptil. Com a instância do réptil, a gente vai exibir a informação de novo. Deu um Ctrl C aqui. Opa! Deu um Ctrl C aqui do console, né? Vou dar um tab aqui só para organizar. Vou exibir os dados genéricos e exclusivos. O genérico é sempre o nome, o exclusivo é o que tem de específico em cada classe. Então, o animal encontrado é um réptil. Encontrado é um réptil com o nome tal, né? O animal selecionado ponto nome. E no caso do réptil, a gente tem uma propriedade, né? E sabe controlar a sua temperatura, que vai ser o valor, no caso do réptil, controla a temperatura do corpo, né? Então ele vai mostrar se, né, quando for um réptil, sabe controlar a temperatura, se sim ou se não. Depois, né, fizemos o mamífero, fizemos o réptil. Agora a gente vai fazer para os próximos. Copiei aqui o else if, tá? Dei um Ctrl V e vou trocar aqui de réptil agora para ave. Então vou exibir aqui, né? O animal encontrado é uma ave com o nome, né? O nome da ave e sabe voar, vai ser um true, um booleano aqui, né? Sabe voar vai ser um true ou falso, né? Sim ou não. Verdadeiro ou falso, no caso, né? E a gente vai fazer a mesma coisa para o último, que é o peixe. Copiei aqui e colei, tá? Copiei o else if, colei. E vou trocar o último aqui para o peixe. Peixe. Animal selecionado, for uma instância de peixe. O animal encontrado é um peixe. Com o nome do animal que a gente está selecionando e
a quantidade de nadadeiras é quantidade nadadeiras. Salvei. Beleza. Então aqui a gente fez, né, a nossa lógica. Então vamos recapitular tudo aqui. Importa as classes, né, definindo aqui o nome da classe, require o nome da classe aqui, ponto barra para lembrar que está no mesmo diretório do arquivo que a gente está atualmente. O argv, né, parâmetro 2 é o que a gente está passando ali nos argumentos. Valida se o nome do animal está preenchido. Define a nossa lista de animais, né, a instância dos objetos. Identifica se o animal que o usuário digitou, né, se ele existe ali na nossa lista. Valida se foi encontrado ou não. Se não foi encontrado, ele devolve uma mensagem. Identifica a qual grupo pertence, né, que são esses ifs aqui, né, se é um mamífero, se é um réptil, etc e tal. E dá o console log, mostrando o nome, né, que é a propriedade genérica e as específicas de cada um. Beleza? Então vamos testar agora nosso programa. Vou falar aqui que eu quero, né, qual que é a próxima ali? A cobra. Vou passar tudo maiúsculo, né, para a gente testar se tá funcionando aqui o nosso find, né. Então passei tudo maiúsculo, mesmo o nome cobra estando minúsculo aqui, e a gente está fazendo um lowercase aqui para forçar a comparação. E aí ele encontra o réptil com o nome cobra, temperatura, false. Mesma coisa a gente vai fazer para testar os outros, né? Então vou colocar aqui gavião, dei um enter, é uma ave, né, com o nome gavião, sabe voar, true. E o por último é o nosso tubarão. É um peixe, tubarão, quantidade de nadadeiras 2. Então ele mostrou o nome de cada um e as propriedades específicas também, certo? Então aqui a gente conseguiu testar a nossa questão de herança, né? A gente não testou sobre encapsulamento, né? Não estava definido aqui no nosso desafio, mas a lógica do encapsulamento ela é bem tranquila, né? A gente pode usar aqui como exemplo, tá? Encapsulamento. Vou chamar aqui um arquivo de encapsulamento.js. Aí aqui, para a gente testar, a gente pode fazer assim, ó. Vou criar uma classe produto. Classe produto, ela vai ter o nome. Vou definir aqui como propriedade privada o nome. E eu vou definir o preço como uma propriedade privada também. E vou definir também o tipo. Então vou colocar aqui no nosso construtor da classe produto, que ele vai receber o nome e o preço. O tipo não vou colocar para vocês verem, né, como que a gente pode testar isso. Então aqui, ó, dis.hashNome é igual a nome. Mesma coisa por debaixo. Preço é igual a preço. O tipo a gente não está recebendo como argumento. Ou seja, nesse momento, ninguém tem acesso à classe tipo de fora dessa classe. Ninguém tem acesso à propriedade tipo de fora dessa classe. A gente pode definir aqui que o tipo ele é uma propriedade com valor fixo, né? Sei lá, por exemplo, ele é um tipo móvel. Seria a categoria, né? No caso. Legal. E para eu acessar as propriedades desse produto, eu não posso simplesmente, lembra que a gente falou sobre encapsulamento? Antes a gente podia acessar diretamente a propriedade da classe produto. Agora a gente não vai poder acessar mais. Então eu vou instanciar aqui o produto. O que eu vou passar como argumento? O nome, né? Vamos usar aquele mesmo exemplo que a gente fez na primeira parte lá. Monitor, valor 2.500. Beleza. E eu vou imprimir aqui console.log produto.nome. Eu vou conseguir fazer isso? Olha o que vai acontecer, né? Produto.nome. Antes a gente estava conseguindo acessar o produto.nome. Agora eu vou executar aqui, ó, node encapsulamento. Ele vai mostrar para mim undefined, ou seja, não tem uma propriedade
somente nome. Se eu tentar colocar o joguinho da velha nome, ele também não tem que deixar porque nome é uma propriedade privada. Olha só. Ele dá até um erro aqui. Olha, dá um outro enter aqui, peraí. Ele fala aqui, né? Private field, né? O nome do nome é declarado dentro da classe, é um campo privado, você não pode usá-lo. Então ele já até reclama. Se a gente tenta modificar o nome aqui do produto, produto.nome, ele vai dar erro também, né? Se eu colocar aqui que é copo, não vou conseguir. Ele vai reclamar quando a gente tentar acessar ali, ó. Olha só. Deixa eu limpar aqui. Deu um erro, olha, ele não deixa fazer a atribuição. Aí, com isso, a gente garante, né? A gente evita aqueles problemas de alguém tá mexendo onde não deveria. Porque, por exemplo, né? Se a gente quiser expor o nome ou o preço, a gente tem que fazer os métodos de acessibilidade, né? Nossos famosos getters e setters. Então, a gente pode pegar aqui o get nome. Esse daqui vai ser um método que vai acessar, né, que vai devolver a propriedade de nome. Então, ou seja, eu uso aqui dis.jogo da velha nome. O que eu falei? Palavra reservada get, dou um espaço, o nome da propriedade, que é só nome. No caso é o nome sem o joguinho da velha, né, que isso aqui vai ser público. Parênteses, né, porque é uma função, posso receber argumentos, e o escopo aqui dela. Estou retornando somente o nome. Agora, a gente vai poder acessar, vou comentar aqui por enquanto, tá? A gente vai poder acessar aqui produto.nome, porque eu defini esse get, tá? Então a gente pode testar aqui, ó, node encapsulamento JS. Beleza, ele mostrou pra gente o nome. Mas eu não posso, ainda assim, eu não posso atribuir um valor à propriedade nome, porque eu não estou definindo o getter. Não estou definindo o set, né? Então mesmo que eu tente alterar o nome, eu não consigo. Tá vendo? Ele não deixa, ele não altera. Ele retorna sempre o monitor. Isso evita que alguém acidentalmente troque aqui o nome do meu produto e tudo mais. E quem está dependendo disso não vai depender da propriedade nome, né? Do detalhe da implementação. Vai depender do resultado propriamente dito. Por exemplo, se a gente tivesse aqui no preço, né? Acho que é um exemplo um pouco melhor até. A gente tivesse um getter para o preço. O preço, inicialmente, ele foi definido aqui como 2.500, nesse caso, né? Preço, 2.500. Beleza. Eu posso pegar aqui o nome e eu posso imprimir aqui também o preço. Estou usando aqui sem o hashtag, né? Porque a gente definiu o getter para o preço. Beleza. Então, quando a gente manda exibir, 2.500. Se por algum acaso mudasse a lógica aqui dentro da classe de cálculo do preço, ou seja, o preço agora, né, em Black Friday, sei lá, na Black Friday o preço vai estar 75%, né, vai estar com 25% de desconto. Então a gente pode colocar aqui, ó, né, o preço vai ser agora 1.875. O cara não depende diretamente da propriedade de preço. Ele não pode vir aqui também e mudar o preço do produto sem restrição nenhuma. Quem define o preço do produto, quem é que vai mexer no preço do produto? Somente a classe, somente aqui as definições internas dela. Então, isso aqui a gente evita que tenha problema, né? Que tenha problema, né, de acessibilidade aqui das tuas propriedades e que quebre alguma lógica que você esteja esperando e tudo mais. Então, foi isso aí a nossa parte 2.